Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Losso, sou professor de Teoria Literária do Departamento de Ciência e Literatura da FRJ e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Literatura. E nós estamos apresentando aqui o, o desenvolvimento da construção do movimento literário simbolista. Estamos nessa fase mais ou menos de transição, né, entre o decadentismo e o simbolismo, mas já estamos mais próximos mesmo do simbolismo. E o que a gente queria, o que eu gostaria aqui de salientar em relação à resposta do Morreat, do Jean Morreat ao Paul Bourdieu, né, a resposta que ele deu, o Morreat deu a meio que a caricatura que o Bourdieu fez do decadentismo é a seguinte, é que ele insiste do elemento esotérico da poesia decadentista ou simbolista, né? Ele insiste nesse aspecto esotérico e corrige a marca de decadente pré-simbolista. Quer dizer, ele diz que o melhor é se chamar esses jovens poetas de simbolistas. Quer dizer, vocês percebem aí que é uma reação ao ataque, né? Assim, vocês percebem que a reação à própria palavra decadente, que a princípio era assumida pelos poetas, né? No caso do Morreat, ele já está apontando aqui que o melhor é substituir por uma outra, né? Bem, nesse mesmo momento, em janeiro de 1986, você tem na revista wagneriana, na Revue Wagnerienne, um número de sonetos dedicados a Wagner, feitos por, olha só, o time Mallarmé, Verlaine, Gilles, Merrill, Maurice e Witzewa. Quer dizer, todo o grupo Mallarmé, assim, a maioria do grupo malarmiano está aqui, né? Com exceção ao próprio Verlaine. Né? Você percebe aqui. E todos eles fazendo sonetos a Wagner. Quer dizer, esse é um momento interessante, porque é um momento de homenagem, né, ao seu compositor maior, né, ao Wagner, que é essa figura especial para o movimento, por uma série de motivos. A maneira como ele busca a arte total, como ele procura de fato criar uma espécie de mundo da arte onírico dentro dessa ópera. Enfim, são vários componentes, né? Um retorno ao mito e, enfim, uma série de elementos que, se a gente for falar aqui, vai demorar muito. E em janeiro de 86 vai aparecer a polêmica na imprensa em relação a todos esses aspectos aqui do ataque ao decadentismo. Né? O simbolismo se realiza num coletivo de poemas antes de se afirmar em fórmulas. Então, as fórmulas estão chegando, estão vindo rápido. Né? As fórmulas são a própria doutrina, a ideia de chegar a uma teorização do simbolismo. Mas um pouco antes disso,
Esses poemas já simbolistas, eles já estão apontando nessa direção, né? Então, em termos de características expressivas, né, esses sonetos a Wagner já tem um traço mais positivo. Bem, a revista Scapin, ela também produz um elemento interessante aqui. Ela passa para... ela era do decadentismo, né? Ela já passa para a escola do símbolo. A outra revista, a La Pléiade, ela já está pensando em termos de uma religião comum da arte divina. E, como eu já falei, né, ela também está composta pelo grupo de Condorcet, do Liceu de Condorcet, e a jovem equipe belga. A gente percebe aqui que aparece em abril de 1886 uma diferenciação entre a revista Vogue, de Gustave Kahn e Léo Dorfer, e a revista Decadent, de Anatole Baju, que vai defender o conceito de decadência, nesse caso, né? Bem, esse Anatole Baju, o Michaud, ele geralmente é muito citado nessas antologias do simbolismo, mas ele não é um teórico assim interessante. Ele não tem muito o que dizer, no final das contas. Assim, não é uma figura expressiva. De qualquer maneira, esse indivíduo ele defende assim uma espécie de destruição total do decadentismo, né? Destruir tudo, criticar e tal. E, bem, no caso da Vogue, ela parece ser mais interessante porque ela publica Laforgue, ela publica as iluminações de Rimbaud, isso é um ponto bastante a favor dela, né? E publica Mallarmé, evidentemente. A revista wagneriana, ela tem no Wittwa já um teórico oficial, quer dizer, ele vai se destacando, ele vai se mostrando mais interessante em termos desse momento construtivo, né? E a poesia, ele já vai criando assim mais conceitos, né? A poesia seria uma música emocional com sílabas e ritmos, criar acima do mundo de nossa realidade, quer dizer, tem essa noção wagneriana de Wagner conseguir criar um outro mundo, um lugar fora do mundo comum, né? O mundo superior da arte, né? Esse valor da palavra arte no seu como um desejo, né? Um desejo de um absoluto artístico, né? Realizar pela união das artes a criação total da vida, vida completa. Quer dizer, a palavra arte ela implica na realização da união das artes, né, de uma espécie assim de trabalho constante das correspondências entre elas, né, de modo que consiga fazer uma transformação, não dá para não dizer que é mística, né, criação total da vida, vida completa, né, quer dizer, uma transformação absoluta da vida. E aí ele vai buscar produzir uma espécie de fusão de Wagner e Mallarmé. Bem, já o Mallarmé, ele também está fazendo a sua maneira, né, aquela maneira bem, né, de uma linguagem bem extravagante, bem complexa, né, de pensar o que seria uma linguagem poética e toda a dimensão temporal dela que está relacionada ao seu ritmo,
né, tem essa expressão no Divagações do Mallarmé, né, a universal reportagem, né, quer dizer, quando ele fala geralmente da imprensa, quando ele fala da, da vida urbana, e a maneira como ele quer se desprender disso, né? Mas o Mallarmé ele é sempre interessante, quer dizer, é a menina dos olhos da crítica contemporânea até hoje, né? Ao longo do século XX todo, o pessoal estudou realmente o Mallarmé, né? Verlaine, inclusive, deixaram de lado, mas Mallarmé foi triunfal, né? Não só nesse momento, mas bem depois. Mas nessa época o que é mais interessante para entender o simbolismo é a teorização do René Gilles, né? Que é um malarmiano, mas ele é o teórico do movimento, né? Quer dizer, é sempre importante salientar isso, assim, que o Mallarmé é o grande poeta, né? Os teóricos nunca vão ser grandes como os grandes poetas, né? Os teóricos eles se propõem a delinear o que seria as características fundamentais de um movimento. Se você quiser assim ver numa visão negativa, não é muito diferente do que a igreja fez, né? Com os seus concílios, no início dos seus concílios, em que você tinha pontos de aporia entre escolas diferentes, né? E você tinha que decidir o que era verdade e o que não era. Então você criava os concílios, introduzia as discussões. Nessas discussões se chegava, né, por muita argumentação, por votação e tal, se chegava à conclusão do que era o que ia se sedimentar como elemento doutrinal e o que seria descartado e seria considerado heresia, né? O movimento poético ele tem uma dimensão assim também, né? O manifesto ele produz um tipo de assertividade, né? O manifesto ele é impositivo sempre, né? Ele pode ter um tom revoltado, mas o revoltado é aquele que recusa alguma coisa dominante, mas ele quer se tornar dominante, tá? Bem, então, colocando nesses termos, é claro que esses teóricos, assim, perto dos poetas, eles não são grande coisa, porque eles estão tentando delimitar uma coisa que não vale a pena ser delimitada a princípio, né, que é como escrever poesia simbolista, né? Não é só isso. Na verdade, a teoria aqui não está mais nesse nível de imposição estilística. Não se trata disso, né? É mais assim de visão de mundo, né? O que está mas está se estabelecendo, tá procurando deixar claro alguma visão de mundo, né? E essa teoria ela é sempre datada e ela não é tão interessante quanto a própria obra. Isso está claro, né? Porém, a teoria, ou como eles chamavam na época, né, esses esforços de doutrina, né, eles são de fato muito interessantes como explicitação daquilo que eles mais ou menos estão fazendo, né? E estão buscando também as duas coisas. Se ficar só no momento decadente, né, se ficar só no momento do lirismo, da intuição e tal, e tal, e tal, a própria teoria literária dos movimentos não avança. E isso também não vai ser bom para os movimentos, da mesmíssima maneira. Então, o teórico ele não é para ser visto assim como algo muito especial, assim, algo que a gente vai colocar um enorme valor, mas ele é
muito interessante. Historicamente falando, assim, né, para a gente buscar uma visão do conjunto dos fatores, ele é uma das melhores fontes. Né? Bem, então o René Gil ele já está produzindo uma reflexão assim bem elaborada sobre o que é linguagem poética, o que é musicalidade, emanação e reminiscência, né? E produzindo relações entre esses conceitos. Né? Ele é uma figura mais ambiciosa, então ele consegue encontrar já nesse momento uma fórmula mais precisa que o Witzewa, embora o texto dele da primeira edição do Traité du Verbe e de todos esses artigos que ele vai escrevendo para chegar ao Traité du Verbe, é uma linguagem bem abstrusa, né? Uma linguagem bem estranha, difícil. É meio que uma emulação do Mallarmé, tá? Isso fica claro, você lê, você vê que tem o Mallarmé por trás lá, mas não é tão genial como o Mallarmé, naturalmente. Né? Bem, a escola, então, com esses esforços aí do Witzewa, do Gil e do Morreat, né, você já tem uma fórmula, né, você já tem uma doutrina, mesmo que ainda meio obscura. Eles ainda vão desenvolver algo mais, né, mais maduro e também um pouco mais claro. O Jean Morreat, ele publica um texto que também é muito reproduzido nas antologias do movimento simbolista, né, que é o Manifesto do Simbolismo. O Morreat publica um manifesto literário, no suplemento literário do jornal Figaro, de 18 de setembro de 1886, certo? Que a princípio seria o ano de batismo oficial da escola nova. E agora já se chama simbolismo mesmo, agora já está estabelecido que é simbolismo, né, e que o decadentismo foi uma fase preparatória. Né? Bem, nesse texto você percebe um programa positivo, embora ainda tenha elementos obscuros, e ele salienta as afinidades esotéricas com ideias primordiais. Né? Então esse dado esotérico ele se mantém aí. E, bem, uma coisa que eu preciso sublinhar assim com toda a urgência e necessidade é que esse manifesto ele não tem, eu acho, né, o valor do manifesto surrealista, do manifesto futurista, do manifesto antropofágico. Não tem, porque primeiro que as escolas elas vão se dividir, né? Os malarmianos e verlenianos são diferentes. O Morreat tá na ala dos verlenianos, então ele não está falando por todo mundo. Segundo, que o próprio manifesto ele é expressão de um dos momentos, que ainda é um momento mais ou menos construtivo, mas ainda não foi construtivo, não foi construído grande coisa. E o Morreat não é a figura que vai fazer essa construção. Né? Quem realmente. Ele tá participando disso, porque alguns nomes estão participando disso. Ele é um dos mais importantes, mas ele não é o único. Não é o principal também, porque os principais vão ser o René Gil e o outro que eu vou falar logo em seguida, que é o Charles Maurice. A gente já falou sobre ele, mas tem mais informação aí para frente. Então, esse manifesto ele é falso. Ele fala muito pouco, assim, embora ele pareça dar uma visão assim bem condensada, isso é mentira. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos todos aqui e estou mostrando essa história. Porque essa história é muito mais rica do que você resumir isso em 3 palavras. Não dá para fazer isso. Né? Na verdade, o movimento simbolista ele tem que ser visto nesse longo processo. Aí é que fica interessante. E o manifesto ele não dá conta disso. Né? Bem,
De qualquer maneira, ele ganhou uma notoriedade, ele causou impressão, não é à toa que hoje em dia ele é tão reproduzido, porque na época né, ele foi bastante debatido. E houve uma reação de um escritor que era muito lido, que era uma espécie de um best-seller da época, mas era um best-seller de alto nível também, né? Não era um best-seller qualquer coisa, não. Era um best-seller de alto nível. É o Anatole France, né? Esse é um escritor assim importantíssimo na história da literatura francesa. Se você vai ler Proust, por exemplo, né? A adolescência, a infância e adolescência, né, de Proust, quando ele escreve sobre um escritor que ele tem uma enorme admiração e tal, né, tem um nome lá, Em Busca do Tempo Perdido, naqueles primeiros volumes, mas a inspiração dele para o personagem que está lá era o Anatole France, né? Se eu não me engano, é essa informação mesmo. Estou lembrando dela aqui agora. E obviamente que a reação dele vai ser negativa. Ele vai reconhecer um certo rebuliço que está acontecendo, mas ele vai fazer a queixa de que o movimento ele é muito obscuro, a queixa da obscuridade. Isso não vai atingir, não vai ter grandes, segundo ele, né, grandes desdobramentos, né? Esse pessoal não é grande coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de visão. Bem, já vão se delineando essa diferença entre os verlainianos, que são os melodistas, principalmente estão preocupados com a melodia, e os malarmianos, que estão preocupados mais com a instrumentação e a harmonização, que são conceitos muito curiosos dentro da poesia, né? Você vê que eles têm um esforço mesmo teórico interessante, né? Não vou aqui fazer como geralmente manuais de simbolismo fazem, de definir como são isso daí. Se a gente tivesse que fazer isso, a gente teria que ler o René Gil com mais cuidado, né? Eu estou aqui apresentando uma trajetória histórica, então não dá para fazer isso. Bem, aí você tem o período que o Michaud chama de As Batalhas, de 1886 a 1888. Tá? 5 anos necessários para a tomada de consciência coletiva. Né? Que todo esse processo é um processo de entender o que você próprio está fazendo. Né? E esse momento é o momento ápice desse processo, né? Esses 2 anos importantes. Nós já estamos falando de 86. 86, né, já está aqui, nós já estamos nele. Né? Agitação dos poetas, né? Você tem assim uma agitação grande, inclusive de polêmicas dentro desse movimento. Né? E as revistas elas se tornam barricadas da revolução literária, tanto para se defender do que está acontecendo fora, dos ataques de fora, quanto para seguir em frente na influência do movimento e quanto para combater dentro do movimento. Né? Então é um momento mesmo é um momento de guerra. Né, entre assim interno e externo. Então, por isso mesmo, existe uma passagem de afetividade, que era a forma como os decadentistas trabalhavam, para um espírito crítico. Né? Quer dizer, não, a imagem do Michaud é da crisálida decadente ao nascimento paulatino. Ao nascimento paulatino fui eu que coloquei aqui. Né? E aí o Gil ele toma a redação de mais uma revista aqui, né, La Décadence, age também em Scapin e parte em guerra contra Moreat e os decadentes verlainianos. Tá? Então, ele vai procurar desenvolver a ideia de símbolo, né, que é essencial, que se torna essencial para o nascimento da história da escola. Então, assim, de fato, essa
Esse pleonasmo aqui, ele tem fundamento, né? Importante para a escola simbolista é a ideia de símbolo, tá? Isso é verdade, né? Bem, aparece logo a réplica do Kahn e do Moreat, que se unem na revista Le Symboliste. E aí aparece essa grande confusão, né? Que quem estuda simbolismo assim de verdade, não quem só fica nas antologias e numa visão assim meio rasa, né? Sabe muito bem que essas revistas aqui, né, a La Décadence, elas estão, você vê, o Mallarmiano ele está na decadência. Os melodistas, os verlinianos estão no Le Symboliste, né? Então assim, é uma inversão o negócio, né? A gente só não pode dizer que é uma inversão completa, porque esse pessoal daqui já, de certa maneira, está saindo do decadentismo. Eles já estão também sendo construtivos. Tá? Mas, a rigor, esse pessoal é que fica com a herança do decadentismo dentro desse momento simbolista. Entendeu? Então, e eles se chamam, né, a revista se chama Simbolista. E a revista que se chama Decadentista, essa revista ela está trabalhando para o desenvolvimento daquilo que a gente normalmente chama de simbolismo, estrito senso. Né? Então, essas confusões, elas são típicas e as pessoas passam muito por cima delas. Né? Enfim, Paul Adam, que é desse pessoal, né, o pessoal verleniano, vai tentar conciliar os verlenianos com a etiqueta de simbolismo. Você já está tentando conciliar, porque já está difícil. Né? E aí você tem as querelas de outubro de 1886. Essas revistas elas têm uma existência curta, não é o caso da Revue Wagneriana, que é uma revista, né, que se sustentou, né, ela é mais consistente, mas essas revistas de existência curta ela tem importância, porque elas demonstram, né, uma fase desse processo que está acontecendo. Então, já estamos vendo aqui que existe uma primeira cisão. O grupo de Gilles e o outro de Moreat. Essa é uma primeira cisão que está aparecendo. Aquele Anatole Bajou, que eu falei que não é um teórico interessante, né? Não produz um pensamento de fato, né? É mais uma espécie de um polemista retórico mesmo, não tem grande coisa para dizer, cria a palavra decadismo. Tem uma boa ideia. Essa é uma ideia engraçada. Ele cria a palavra decadismo e não decadentismo. Por quê? Porque ele está reagindo ao próprio sentido negativo da palavra decadentismo como um sentido mesmo de desprezo, né, dos inimigos desse movimento. Então, para isso, ele resolve inventar a palavra decadismo, o que vai ser bem visto por alguns, né, por Verlaine, por exemplo, né? Enfim. No fim de 1887 ocorre o Manifesto Decadista, né? Que ele também procura criar e que também não é grande coisa, mas é bem inferior, inclusive, ao Manifesto do Moreat. Né? E você vê que o movimento já não é mais decadentista, né? Enfim, a rigor. Né? Então, nessas polêmicas todas, aparece uma acusação mútua entre cada escola, né, entre cada vertente, de plágio. Ah, você está me plagiando. Aí o outro diz, ah, não, é você que está me plagiando e tal. Bem, esse momento não é tão interessante. Esse tipo de coisa não é interessante para a gente entender. Né? Às vezes a polêmica ela não leva muito adiante as coisas. Né? Bem, o René Gilles, em Écrit pour l'art, produz a criação, né, propõe a criação de uma poesia que reproduz simbolicamente a ordem do universo. Isso é a ideia do livro Absoluto de Mallarmé. Né? Então ele está seguindo aí o mestre, e eu acho importante ver isso, porque quem estuda Mallarmé não estuda simbolismo direito, acha que é só o Mallarmé que desenvolveu esse ponto. Não.
um dos grandes teóricos do simbolismo, que é o Gilles, né, colocou isso como um ponto central, né? Quer dizer, você reproduzir simbolicamente a ordem do universo a partir da poesia. O outro elemento que eu acho importante salientar nessa, como é que a gente pode chamar isso aqui, nessa proposição simbolista, né, é o quanto que a analogia é importante nessa história toda, né? Porque se a poesia reproduz simbolicamente a ordem do universo, é porque ela está numa relação de correspondência íntima com todo esse universo, né? E ela tem que estar, inclusive, né? Então, a lei da analogia, eles já estão pensando nesses termos, eles estão colocando nesses termos assim, a lei da analogia deve reger, né, o trabalho poético, né? Bem, uma obra representativa desse período é a obra do Stuart Merrill, do Legame, desse pessoal malarmiano, que já era uma figura que já estava frequentando, a gente já viu esse nome por aqui. E nessa obra tem uma influência grande dos poetas ingleses, porque esse autor ele vem, né, desse lugar, do Keats e do Swinburne, e sai do lirismo decadente para se elevar a uma harmonia mais larga e menos pessoal. Então já está pensando mais em termos de harmonia do que em termos de melodia. Já está tendo uma ambição mais universal do que propriamente uma sugestividade pessoal. Bem, aí você tem uma tensão interna entre os malarmianos, porque essa figura, o René Gil, ele é um sujeito difícil, né? É um sujeito que teve o seu brilhantismo nesse momento, assim, não é à toa que se destacou como teórico até esse momento, né? Só que ele é difícil, ele ataca os inimigos, depois assim, ele ataca quem é o inimigo do movimento em geral, evidentemente, mas depois ele ataca uma vertente do movimento, né? E depois ele vai atacar os seus, ele vai começar a criar dissensão dentro do seu próprio movimento, né? Então ele vai se afastando. E ele realmente não durou nesse lugar. Ele no futuro ele vai desenvolver uma poesia científica, então ele vai realmente sair fora do simbolismo, que é um destino muito curioso desse personagem, dessa nossa história, né? Por exemplo, na terceira edição do Traité du Verbe, já de 1888, já não tem a ideia de símbolo, né? Então, isso já demonstra o fator. Então, ele foi muito importante enquanto ele estava dentro. Aí, ele saiu e entrou num outro caminho. Tá? Já não é mais simbolismo, né? Outros vão desenvolver um espiritualismo místico, né? Os outros do movimento vão continuar desenvolvendo, dessa vertente, vão continuar desenvolvendo um espiritualismo místico, né? No caso, o Dujardin, aquele que foi o editor lá da revue Wagnerienne, também é o editor da revue Independente, né, de 1887, ele continua ativo, e o Witzewa, que é o principal, como eu já falei, o principal teórico dessa revista, né, clama uma arte total e um idealismo absoluto. Isso ele está seguindo o Mallarmé, mas ele está achando que ele está falando pelo Mallarmé, mas não está. Porque no Mallarmé, esse idealismo do Mallarmé, ele está dentro de toda uma visão da ficção. Então ele é ambíguo, né? E no caso do Witzewa, ele é mais propositivo mesmo, né? E, enfim, então tem essas diferenças que mostram que o Mallarmé é sempre mais complexo, né, em relação aos outros que são mais ingênuos, né? Bem, e aí você tem a glória de Mallarmé, né? Mallarmé
ele é esse poeta, né, que pensa sempre em termos da virtualidade e não ele não gosta assim né, de uma poesia muito concreta. Ele está nesse espaço mais abstrato, né? Busca a vacuidade, né? Toda aquele drama em torno do nada e a eterna impotência, e ele constata sempre a eterna impotência do poeta, né? Ele está sempre girando em torno do seu próprio fracasso. Ao mesmo tempo, ele tem a ambição de reconstruir a estrutura do universo nas relações virtuais dos elementos do livro, né? O livro é uma espiritualidade impossível, né? É um nada, né? É uma espiritualidade paradoxal, né? Inclusive o Mallarmé, ele leva às últimas consequências, ao extremo, essa hipótese, isso que se constituiu no decadentismo, vai se desenvolver aqui no simbolismo também, adiante de uma espécie de um niilismo místico, né? Ele leva esse paradoxo ao extremo, né? Quem não entende muito o paradoxo vai dizer que ele não é místico, né? Mas não sabe que a ideia de pessimismo místico era uma coisa que estava sendo construída, né? A gente viu essa afirmação já aqui, né? Bem, a glória de Mallarmé, é claro que aí esse pessoal malarmiano, eles vão se tornar mais fortes do que os outros, né? Progressivamente. E a glória de Mallarmé vai aumentando, né? E o que é interessante dessa história é que o Mallarmé, ele se torna cada vez mais lido, cada vez mais comentado, cada vez mais elogiado, cada vez mais louvado, e ele mantém a recusa do grande público, né? Isso é um dos grandes feitos desse movimento simbolista. Isso muito antes do modernismo, né? Em que a gente já está acostumado com esse divórcio do público, né? Mallarmé é essa figura que produz o divórcio do público, sustenta o divórcio do público mesmo no auge da glória, continua escrevendo os textos mais sibilinos, né? Então isso realmente é um feito que merece destaque aqui, né? É um verdadeiro aristocrata espiritual, né? Mallarmé.